Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Eu já estou com meu amigo Doutor Egnaldo Pinheiro, de volta no aconchego. Não é isso, meu irmão? Bom dia, doutor, tudo bem? Me ouve bem por aí? Bom dia, pastor Elber. Estou ouvindo alto e claro. E você me ouve bem? Tudo bem, graças a Deus, ouço sim, tá perfeito aqui o áudio, maravilhoso. E aí, tudo bem? Como é que foi de férias? Graças a Deus, tudo bem. Na realidade, ainda estou em gozo de férias. Ah, né? é? Só retorno no sábado, mas tive que chegar mais cedo em casa para fazer a limpeza, né? Tá pronto aqui. Eu vou chegar nesse nível aí, tirar férias de 90 dias também, se Deus quiser. Vou chegar nesse naipe também, né, irmão? Tá certo, o cara não estudou, virou locutor, aí agora tá vendo aí o que foi que aconteceu. Fica aí trabalhando aí, né? E 2 dias de férias só. Mas tudo bem, doutor? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Falando de locutor, o pastor Elber, sim, me fez lembrar uma vez fazendo um curso que me perguntaram sobre aquela questão do teatro, a forma antiga do teatro, quem era a pessoa mais importante do teatro, né? Uhum. E aí todo mundo achava, é o ator principal. E aí no final falaram assim, é aquele que puxa a corda, ou seja, se não abrisse a cortina, hoje é tudo automático, no botão, né? Uhum. Se não abrisse a cortina, não tinha a apresentação daquele teatro ali. Então, se não for aí o anfitrião, aí se não for o pastor Elber, como é que eu estaria entrando nessa rádio? Como é que eu estaria junto daqui de Barra Mansa e você em Brasília? Que maravilha, né? Tá certo, tá certo. Se a gente for pensar assim, então a culpa de nós dois estarmos aqui é do Romeu, rapaz. É benção, é benção. Eu estava também aqui conversando com ele, falei, rapaz, não estou conseguindo entrar, tem que configurar tudo de novo. Estou aqui de casa, às vezes aparecem alguns ruídos aqui de fora, beirada de rua, sabe como é que é, né? De rodovia. Sim. Mas graças a Deus tudo bem. E foi um prazer muito grande estar com vocês aí. Que legal te conhecer pessoalmente, Elber. E todo esse povo maravilhoso que está nos ouvindo. Já mando um abraço aqui à Terceira Igreja Batista aqui de Barra Mansa, né? A Barra tá mansa. Vamos ali trabalhando no céu lindo, maravilhoso. Hoje um dia abençoado. Cheguei com chuva na terça-feira à noite. Pois é, eu vi aqui a previsão que tava chovendo no Rio, né? Inclusive eu fiquei aqui, eu falei, meu Deus, o doutor Egnaldo vai chegar com o avião balançando assim as asinhas, né, para poder secar as águas. Pois é, e graças a Deus aqui está tudo bem. Domingo estaremos em retorno com a igreja, juntos ali, todo mundo, o povo está trabalhando. Já ouvi aí a irmã Neuza dando um alô aí, a irmã Ivone, minha diaconisa, também está presente. Selma Reis. Os amados, Selma Rema, Kátia, Rema. O povo está aí junto conosco e tem sido uma bênção em nossas vidas e toda a nossa liderança que nos abençoou, nos proporcionando esse mês de férias, né? E aí pudemos descansar, o povo aqui trabalhando, tocando o barco, e Deus foi abençoando. E vamos, sem perder muito tempo, porque, como diz o irmão esses dias, sem mais delongas, vamos aí, porque o tempo está passando, né? Falando sobre comportamento abusivo, né? Nós vamos começar hoje. Durante esse mês de setembro falaremos vários momentos sobre este tema. Maravilha. Então, olha só, você que está ligado aqui na Rede 316, né? O nosso WhatsApp está liberado, se você quiser fazer perguntas, né? Ou perguntas, ou comentários, né? Enfim, o que você quiser mandar aqui pra gente, 11 9 30 03 03 16. Para você que está chegando agora por aqui, que todos os dias, toda hora, sempre está chegando gente nova aqui na rede. Então acontece toda quinta-feira o nosso No Divã da 316, um bate-papo com o doutor e pastor Egnaldo Pinheiro, diretamente lá da da Terceira Igreja Batista de Barra Mansa, ele que é pastor de lá, mas é psicólogo também e fala com a gente toda quinta-feira. Então se você quiser participar, quiser mandar aí o teu comentário, a tua pergunta, fique tranquilo, a gente não fala nomes aqui, né? A gente só faz a pergunta e ele responde, assim você participa do programa e, claro, ajuda outras pessoas também que estão ouvindo a Rede 316. Doutor Egnaldo, então vamos lá, nos introduza ao assunto então. Então, pastor Elber, hoje nós vamos começar falando, eu coloquei esse nome, né, desse título, comportamento
abusivo. Sim. Porém, quando fazemos a pesquisa, vamos procurar vários artigos, psicólogos trabalhando isso esse tempo todo, e não é da agora, né? E nós vamos encontrar sempre sobre relacionamento abusivo, que está no meio do relacionamento pessoal e principalmente relacionamento abusivo, leva à questão familiar. Semana passada, isso daí nós falamos sobre como lidar com pessoas difíceis. E foi interessante porque quando conversávamos sobre esse tema, surgiu, né, pipocou, como você mesmo disse aí, o assunto sobre relacionamento, às vezes dentro de casa, e nós trabalhamos isso. E o tema comportamento, porque são atitudes que acabam acontecendo nesse meio, e não só dentro do relacionamento conjugal, ou dentro da casa de família, mas são várias áreas. Por isso nós vamos falar hoje de uma forma geral. Semana que vem pensamos em falar sobre os sinais, né? Hoje já vamos falar um pouco, mas vamos conversar mais sobre os sinais de um relacionamento abusivo. E nesse mês também de setembro, nós entramos na campanha do Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. Então, repare bem, o relacionamento abusivo, a característica dele é que leva a pessoa ou o outro ao sofrimento pela frequência dos abusos. São ciclos de agressões, escalonamento da violência, e o final, quando se fala dentro de família, e vemos muito isso, chega até ao feminicídio. Mas também precisamos estar atentos que comportamento, esse relacionamento abusivo, ele pode acontecer também, principalmente o foco que a gente vê mais nas pesquisas, está dentro do relacionamento conjugal, dentro da família, dentro de um casamento, mas ele pode acontecer também em todas as áreas, e pode acontecer na empresa. E hoje a gente vê os nomes que são dados, né? Aquele abuso psicológico, sofrimento psicológico, e tudo isso acontece dentro da família, mas pode acontecer também na empresa, pode acontecer em amizades também. Então hoje o nosso foco vai estar um pouco voltado mais para a família, e quando nós estamos falando aqui sobre família, estamos falando daquele relacionamento conjugal de homem e mulher, né, do casamento, o filho que está ali, nós vamos falar isso frequentemente, e esse assunto ele aparece com maior evidência nesse período de pandemia, porque todos tiveram que, principalmente em 2020, tudo dentro de casa, tiveram que dar conta dentro de casa. Hoje já está se saindo um pouco, e a rede social ela mostrou claramente como que isso ficou evidenciado. Então, o sofrimento acontecendo ali dentro dos lares. Então, pode acontecer isso. E outro detalhe, embora na maior parte da pesquisa mostre que quem mais sofre o abuso é o sexo feminino, no caso a mulher, né? Mas também pode acontecer com o homem. Então, estarmos com a mente aberta para poder perceber isso, vivenciar e avaliar. Então, eu quero convidar você, ouvinte, que está nos ouvindo, para poder avaliar qual o contexto que você está inserido e como você tem vivenciado isso. Será que você tem passado por um momento que está te causando sofrimento? É aquela fala, é aquela cobrança ou aquela palavra que está te trazendo sofrimento? E como você está se vendo nesse momento? O que está acontecendo com você? E o que você pode fazer? E nós vamos falar ao longo das semanas, né? Sobre isso, e poder identificar e poder trabalhar a sua emoção, o seu cuidado, a sua vida, uma melhor qualidade de vida. Doutor Aguinaldo, é assim, pela lógica, dá para a gente imaginar, né? Que é muito fácil identificar quando você está sendo vítima de um comportamento abusivo ou quando você está convivendo, né, com alguém que de repente está abusando, né, ou de você ou da sua boa vontade ou até violentamente, né? Ou seja, mas de alguma forma dá para você identificar esta pessoa, né, assim, com mais facilidade ou não? Ou existe uma forma sutil sem que a vítima não perceba que está sendo vítima dessa situação? Essa sua colocação é muito importante, Elber, porque na maioria das vezes ela é de forma sutil e a pessoa não percebe. Então, por isso que já vem aqui o apelo para que você se coloque, você veja em que situação que você está, porque a violência, ela pode ser, essa questão do abuso, ela pode ser verbal, ela pode ser emocional,
pode ser psicológica, física, sexual, financeira e tecnológica. Meu Deus. E às vezes você não percebe onde você está ali inserido. Meu Deus. Então, quer dizer, a pessoa, sem querer, já está dentro de um aquário e não sabe, né? Aí está ali rodando e tal, e está presa em alguma situação e não sabe, né? Justamente dessa forma, né? Às vezes a pessoa não está percebendo, até mesmo porque muitas vezes a pessoa vive dentro daquele ganho, né? Parece que está tudo certo, parece que vai estar bem, né? É aquela recompensa que, de certa forma, tá difícil aqui, mas está bom ali para o outro lado, e a pessoa vai se deixando levar o tempo todo. Quando nós olhamos, e até mesmo eu coloquei sobre o comportamento, você vai olhando na mídia hoje, principalmente nesse tempo de redes sociais, e como vai se nomeando. Então hoje eu estava olhando uma propaganda e mostrando, por exemplo, a questão do abuso, a questão da violência psicológica. A pessoa está inserida num contexto, o contexto era até um contexto político, em que a pessoa, no caso, eles usaram justamente a mulher, ela não foi ouvida, ela falava, ela estava sendo desprezada no contexto em que ela estava, e era um contexto de trabalho. Ela estava falando, olha, isso é uma violência psicológica, uma violência emocional que ela estava vivendo naquele momento. E a pessoa internaliza aquele sofrimento e vai tentando deixar passar como, não, mas eu estou conseguindo resolver outras coisas. E a realidade, ela vai sofrendo, e esse sofrimento pode uma hora estourar, né? Pipocar em outro momento da sua vida, seja ela na sua parte física, fisiológica, né? Ou então ela tomar alguma atitude que às vezes que não gostaria de tomar e acaba fazendo, né? Então é importante estar atento, como você mesmo disse, Elber, e de uma forma sutil. A pessoa pode estar sofrendo abusos, e porque quando ela chega na agressão é outra coisa, você logo percebe. Mas ainda assim, muitas pessoas vivem agressões e preferem se calar, preferem achar que está tudo bem, sente a dor, mas deixa passar, e acaba vivendo aquele momento difícil da vida, que acaba perdendo, né, a sua alegria de viver. Pois é. Já chegou aqui, inclusive, uma primeira pergunta para a gente, doutor Ignaldo. A pessoa está perguntando o seguinte: como se livrar ou lidar com uma pessoa que tem o comportamento abusivo? A primeira observação que eu preciso ter se nesse comportamento eu sou o outro é o algoz e eu sou aquele que está sofrendo, eu preciso perceber que a realidade não é o que eu quero. Então eu tenho que estar atento e ver qual é o tipo daquele comportamento, daquele abuso que eu estou sofrendo, né? Se é um abuso verbal, a pessoa começa, que tem aqueles que perdem a linha, né? Começam com aqueles xingamentos, e eu vou me posicionar e colocar bem claro que naquele momento eu não vou vivenciar, não quero estar naquele momento, e se eu não estou conseguindo dar conta disso, e como nós falamos antes, vamos sempre lembrar aqui, quando a pessoa não percebe e ela só vive o sofrimento, ou ela não sabe como sair, ela precisa pedir ajuda. Então, ajuda para que ela possa trabalhar a emoção dela, a questão emocional, psicológica. Para isso tem os psicólogos, para isso que ela vai poder conversar sobre isso e retomar a sua vida, né? Estar atento e poder se posicionar sem ferir o outro, mas também sem sem ficar vivendo as agressões. Não é necessário que você seja agredido o tempo todo, né? Certo. Agora, doutor Ignaldo, pelo outro lado, né? Vamos para o outro lado dessa história aí. E o abusador, né? Vamos chamar assim, uma pessoa que tem esse descontrole, vamos dizer assim, como que ela, por exemplo, alguém que está nos ouvindo agora, né? Você sabe que tem milhares de pessoas nos ouvindo agora. Então, assim, como que essa pessoa, ela acabou de se identificar, né? E de repente ela acha que não, ela acha que estava tudo certo, que ela não é tão ela não é tão abusadora, sei lá como é que falaria, né? Claro que ela não vai jamais se colocar nessa posição, né, de abusador. Para ela, eu acredito que deve ser uma coisa natural. Você acha que existe exatamente isso? Algo natural, é um pensamento natural da pessoa, não tem nada a ver? Ou ela sabe que ela está sendo
pesada para a sua família, para as outras pessoas com que ela convive? Pastor Elber, ela precisa ser sinalizada que ela está nessa condição. Vamos observar. Pensando na família, lá aquela criança, aquela pessoa que viu dentro da sua casa esses comportamentos, brigas, abuso e tudo, ela vai crescer achando que é natural e que dela se posicionar daquele jeito, porque o outro tem que baixar a cabeça. E ela vai levar isso para o relacionamento aonde ele estiver, principalmente isso estoura muito mais dentro da família. E aí ela vai ser, não necessariamente, né? Porque a gente vai estar conversando isso ao longo do tempo, durante as semanas, e eu estou colocando de uma forma geral, porque não necessariamente um pai abusador, uma pessoa que foi abusada vai se tornar um pai abusador, né? Não necessariamente. Ela pode aprender e mudar o seu comportamento. Eu mesmo posso falar da minha experiência, né? Na minha família, eu já falei um pouco sobre isso, de uma família que era desconstituída e meu pai era agressivo. Eu tomei uma postura na minha vida de que seria diferente. E pela graça de Deus, o Senhor também me tirou lá, né? Desde da minha adolescência, me puxou, me trouxe, Ele me alcançou pela graça dele. Mas naquela época eu tomei essa decisão, falei, olha, eu não quero, porque era algo horrível. Porque quem está numa família que vai a esse contexto, ou ele vai perceber, ele vai mudar a sua história, ou ele pode acabar se envolvendo isso. E outro detalhe, respondendo também a sua pergunta, a gente que trabalha na área da psicologia, a gente percebe muito bem que quando é identificado, e nós temos visto isso, por isso hoje já tem os meios para que você possa recorrer. Então, quando uma pessoa vive ou é reconhecida como aquele que é abusador, que está excedendo, né? Ele é encaminhado para que possa participar de um grupo de psicoterapia. Psicólogos vão orientar, vão ajudar em grupos de psicoterapia em que vão ser ensinados, não vou dizer ensinados, eles vão poder se olhar e ver da onde, como que ele tem vivenciado, como essa agressão tem atingido ao outro e tem trazido sofrimento aos outros. Então, como você perguntou, Elber, muitas vezes a pessoa acha que aquilo é natural, que ela sempre foi assim, foi criada daquele jeito, e ela comete esse abuso com o outro sem, muitas vezes, achar que está abusando. Que eu estava falando o seguinte, nesse caso, a pessoa ela vai só, esse comportamento, acredito que vai só aumentando, né? Vai só aumentando o grau, vamos dizer, de abusos, né? Porque não tem quem o oriente, não tem quem fale, não tem quem dê um basta, né? E isso acaba se tornando perigoso, né, doutor Aguinaldo? E é o que nós temos visto, pastor Elber, temos visto nas redes e principalmente agora, hoje com a mídia, já se mostra bastante, há muita informação e é interessante, mesmo com toda essa informação que temos vivenciado, temos visto, temos observado, ainda assim acontecem abusos. Então, muitas vezes, o abusador, ele não percebe. E a pessoa que é abusada, dependendo principalmente, e eu estou falando no contexto familiar, mas também quando eu falo no contexto social, porque você vai sendo cerceado e aquele sofrimento vai acontecendo. Então, a pessoa está abusando e a que é abusada às vezes até percebe, mas fica naquela esperança, naquela expectativa que vai mudar, que vai ser diferente. E ciclicamente pode ir aumentando. Então o sofrimento continua aumentando daquele que está sendo abusado e o abusador, por sua vez, vai tomando as rédeas da vida do outro. É interessante que ele tira o poder social do outro. Imagine aquele dentro de casa, vamos pensar na família, seja o marido ou seja a mulher, porque tem casos de hoje, nós vemos isso sobre o empoderamento, né? E a pessoa vai sendo tirado dele essa questão social. E uma das coisas nós vamos ver semana que vem, não hoje, mas eu já vou dando uma dica, por exemplo, aquela menina que vai apaixonada pelo rapaz, se casa
e lá ela, daqui a pouco ele afasta da família, vai colocando para ela algumas condições, né? Então é importante observar justamente isso que vai acontecendo, como que sutilmente vai se tomando conta da vida do outro, tomando as rédeas da vida do outro, vai colocando, né, a agenda do outro se torna dirigida pela agenda do agressor. É isso, então, assim, o mais, assim, preocupante, né, doutor Aguinaldo, porque acaba que quando tem uma pessoa, assim, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento dentro de uma família, a família toda sofre, né, porque assim, a família toda está vendo que tem esse comportamento e às vezes o cara já foi, de alguma forma, já foi falado para ele, mas aí ele de repente acha que não tem como se conter, que ele é assim mesmo, que ele é o cara, vamos dizer, explosivo, ou ele é aquele cara sincero demais, não é? Ou é aquele cara controlador, enfim, ele tem vários adjetivos que ele dá para esse comportamento e ele está ali coberto de razão. Aí como que a pessoa faz, né? Ou como que a família faz para tentar convencer esse camarada para pelo menos ele procurar um psicólogo para que possa, ele mesmo tire essas dúvidas, né? Se de fato ele é um controlador ou uma pessoa controlada, vamos dizer, tratando-se financeiramente, ou ele é um abusador, né? Que fica ali restringindo algumas coisas para a família, né? Se ele é um agressor ou se de fato ele é um cara sincero porque ele gosta de falar a verdade, né? Que tudo isso tem os pontos de visões, né? Então assim, como é que a família faz para poder convencer esse cara a ir para uma terapia? Pois é, quando você falar a verdade, eu ouvi um pastor um dia pregando, eu achei muito interessante, quando ele falou o seguinte: falar a verdade é uma coisa, você pode falar a verdade, né, ser sincero, mas não ser mal educado, né? Você pode ser sincero, mas não precisa ser agressivo. E, infelizmente, né, na maioria das vezes, o que nós vemos é a pessoa naquele sofrimento, naquela confusão, o que é agredido, né, o que está sofrendo abuso, ele vai naqueles sentimentos recorrentes de dúvidas, né, aquela confusão mental, vai tendo ansiedade porque ela está insegura, ela espera que o outro mude e que os abusos cessem, ela não consegue, ela fala, eu lembro, eu vou falar uma coisa que a minha mãe, né, minha falecida mãe, falou para minha irmã, uma das minhas irmãs, né? Ela falou o seguinte para minha irmã uma vez, naquela época, olha, né, há um tempo atrás, e dizia assim, ela naquela questão de casamento, né, ruim com ele, pior sem ele. Olha já a agressão sendo criada aí, né? Quer dizer que tá ruim, mas eu tenho a gratificação que eu posso, então eu tenho a compensação, né? Eu não tenho dinheiro, não tenho aonde conseguir tirar recursos, então, e o outro vai falar assim, olha, tudo bem, você quer sair do relacionamento ou algo assim, quero ver como é que você vai se sustentar, né? Percebem essas falas, às vezes são cotidianas, às vezes quando não é no casamento, vamos lá numa empresa, né? A pessoa hoje abriu muito, né? A pessoa consegue hoje investir no empreendedorismo. Antes não se falava sobre isso. Então a pessoa iria ali, mas ele era humilhada pelo patrão, por aquele que disse, olha, se eu te mandar embora, eu tenho mais de 10 aí pessoas querendo trabalhar. É uma realidade, sim, tem muitas pessoas desempregadas que precisam de trabalho. Mas precisa se falar assim com um funcionário. Olha o relacionamento abusivo aí, né? E aí a pessoa que está fazendo isso, ela tem o poder, ou acha que tem o poder, e aí ela se vale dessas circunstâncias, seja dentro de casa, na família, ou seja fora, nesse tipo de comportamento. Então é importante observar que dentro, e quando falamos de relacionamento, seja ele relacionamento familiar, e nós vemos isso acontecer, então hoje se fala muito dentro do relacionamento familiar, esse abusador, muitas vezes, ele só vai conseguir buscar, e se ele quiser mudar mesmo, para se perceber, quando alguém de fora, alguém alerta essa pessoa que está sofrendo o abuso, para que ela possa procurar ajuda. E ela procurando ajuda para ela, vai então surgir, vai aparecer da onde está vindo essa agressão. E o outro pode ser chamado para convidado
para poder conversar sobre isso. Então, quando nós falamos sobre psicoterapia de casal, né? E hoje temos falado sobre isso porque na nossa área, né, da psicologia, nós trabalhamos a terapia. Quando se fala de muitas sobre terapia, tem outros terapeutas que não são psicólogos, nada contra eles, mas trabalhar as emoções, trabalhar com a pessoa, procure um psicólogo, procure uma psicóloga, procure um profissional para que possa te ajudar. E as redes sociais, que aí nós vamos observar, que são a forma de ajudar. Então, você que está de fora, vai ser uma pergunta, né, como você falou, como que vai fazer? Muitas vezes, e principalmente hoje já se fala, né? Quando eu lembro, esses tempos atrás, na rede social, falar briga de marido e mulher, na minha época falava assim, ninguém mete a colher. Hoje já se diz, mete a colher assim, está havendo agressão? Tem a forma de ajudar aquela família? Liga. Às vezes nós não queremos nos posicionar ou não queremos entrar na situação do outro, mas se há agressão, e essa agressão já está, já não é mais verbal, já não é mais psicológica, ela já está sendo física, então ela já está exposta. E aí a rede, nós já vemos que o outro pode até avaliar. E olha que a agressão emocional, abuso, ele acontece não é só, por exemplo, dentro da família, às vezes até de filho para pai, né? Aí a gente vê os órgãos de proteção ao idoso. E aí nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então nós estamos sendo vistos e somos exemplo. Então a realidade é, a pessoa que está, o agressor, ela precisa de ser observado, precisa de parar essa agressão, porque tendencialmente pode chegar, o que nós vemos, e eu falei logo no início, dependendo dentro da família, ao feminicídio, que é o que mais nós temos visto hoje. E quando nós falamos de família, vamos pensar aqui, estamos falando daquela família tradicional, constituída, em que está dentro de um lar, pai, mãe, filhos, né? Mas hoje nós vemos relacionamentos que estão abertos, a pessoa está começando o namoro e ela já está sofrendo agressões. Então a necessidade de estar observando, de estar atento em relação a isso. E o outro, como mais uma vez eu vou repetir, muitas vezes ele já vive aquele comportamento ao longo da vida que não se percebe. E o que está de fora, às vezes, a pessoa que está vivendo ali, aquele meio de sofrimento, se tiver condição de conversar sobre isso, de procurar ajuda sobre isso, olha, mais uma vez eu falo, as redes, a nossa rede do SUS, por exemplo, por mais que demore muitas vezes, tem lugares, tem centros de apoio, de auxílio, psicólogos que possam ajudar, ou até mesmo se você tem recursos, procure o psicólogo e você possa pagar, ele possa estar junto ali, porque ele vai cuidar e vai cuidar de você, para que você possa olhar para você e possa ver o que você está vivenciando neste tempo. Beleza, e é isso. Olha, tem mais uma pergunta aqui, doutor Guinaldo, para você que está aí ligado na rede, ligado aqui com a gente. Esse é o nosso Nodivanda 316. Se você quiser enviar a tua pergunta, claro, você não será identificado, tá bom? Fique tranquilo, você pode fazer a tua pergunta, se você de repente se identifica como uma vítima, né? Ou até mesmo como uma pessoa que de repente, sem estar, né, consciente das suas ações, você se identifica como um abusador também e quiser fazer alguma pergunta, fique tranquilo que a gente não vai estar divulgando nomes aqui na rede, tá certo? A gente vai apenas fazer a pergunta para o doutor Aguinaldo. E doutor Aguinaldo, chegou aqui mais uma pergunta, está dizendo o seguinte: doutor, quando uma pessoa tem um espírito impetuoso, né, um exemplo, quando viu, já falou e já fez uma ação que às vezes é desnecessária, esta pessoa tem consciência dos seus atos abusivos ou não? Olha que interessante. A resposta já está na própria pergunta, né? A pessoa impetuosa, ela viu e quando ela vê, ela já falou ou já fez algo desnecessário. Ela foi e o outro que está ali do outro lado, ela já sofreu esse abuso. O que acontece? E é isso que é difícil, muitas vezes difícil de observar, quase impossível de sair desse relacionamento abusivo, justamente porque a pessoa vai falar, depois termina, me perdoa, eu errei. Peraí, agora você que sofreu abuso, conseguiu falar para ele como que você se sentiu? Quantas vezes que já aconteceu isso, né? E esse não foi algo, de repente, eu estava estressado, aconteceu isso. Olha,
já vem algumas vezes acontecendo. E eu preciso, então, sinalizar para o outro, né? Olha, você já percebeu? Procure ajuda, então, porque eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo agredido, né? E muitas vezes, porque muitas vezes, dependendo do outro, né? Ou está na dependência do outro, ele acaba não falando, não fazendo, né? E vai sofrer novamente um outro ataque da impetuosidade do agressor, e vai falar, não, eu errei de novo, tá? E a gente vê justamente isso acontecendo diariamente, né? Quando você olha na mídia, você fala, às vezes a gente assusta, quando fala de longe a gente não percebe muito. A gente costuma falar muito assim, o de lá então ou aqui agora, né? Você agora sofreu, mas olha, já ouviu aquela pessoa e alguém, eu vou falar algumas palavras aqui que talvez você já tenha ouvido, porque eu já ouvi. Ah, você não é o primeiro, não vai ser o último que isso acontece com você. Que já aconteceu com fulano. Não, aconteceu com ele, mas eu não tenho a obrigação de ficar debaixo desse jugo, desse sofrimento. Então eu preciso dar conta em relação disso. Então, o sair de um relacionamento abusivo, ele é quase impossível sem um heterossuporte, sem uma intervenção de uma outra pessoa que está vivenciando isso, está vendo isso, né? Que está olhando e falou, olha, cuidado que nessa situação que você está vivendo. E muitas vezes nós preferimos não falar porque não queremos nos intrometer na vida do outro. Mas aí depois você fica sabendo de algo pior, uma agressão pior, e aí o que aconteceu? Você se omitiu, né? Não estamos falando aqui para que você tenha que ficar tomando conta da vida do outro, é diferente. Você mora numa cidade, mora num local, você tem conhecimentos e aquilo está acontecendo, né? É importante porque o abuso, como eu disse antes, Elber, o abuso ele pode ser o verbal, se a pessoa xingou, falou alto lá e você ouviu, o outro ouviu, você já está percebendo. Pode ser emocional, pode ser psicológico, de tal forma que a pessoa está ali sofrendo, pode ser abuso sexual, a pessoa é violentada dentro de casa, isso nós vimos a mídia falando muito tempo, e a financeira e a tecnológica, como nós falamos. Imagine aquela pessoa que controla as suas redes sociais. Você não pode falar com seu pai, com a sua mãe, você não pode falar com nenhum amigo, porque esses podem te mostrar o caminho que você está entrando. E aí fala, olha, por que você está vivendo isso daí? Aí a pessoa pega a sua senha, tem que dirigir o que você pode fazer, então fica difícil, né? E vamos pensar aqui na questão do abuso. Eu gosto de ver na mídia algumas coisas. Eu achei muito interessante uma técnica, né? Vamos dizer como técnica, vamos dizer assim, mas mostrando na mídia, por exemplo, estava entrando um casal dentro uma jovem, o casal ali, né, entrando dentro da farmácia, e aquela menina fez um X na mão com o batom e mostrou para o rapaz da farmácia, e ele ligou para poder, porque aquela mulher identificou, foi uma forma que tiveram que identificar, porque ela estava sofrendo abuso ali. Repare que meios de se observar tem. A questão toda é que quando você fica como você disse, naquele aquário, naquele sofrimento, porque há uma compensação, porque se acontecer, de que eu vou viver, como é que eu vou ser reconhecido, o que as pessoas vão falar de mim? E aí você vai vivendo aquilo o tempo todo, aquele ciclo, e vai se piorando. Então, tome cuidado, esteja atento. Nosso momento aqui é para que você possa avaliar, você pode ter uma qualidade de vida excelente, você pode, como nós falamos logo no início, Elber, né? Aqui em Barra Mansa está um dia lindo, sol lindo, né? Eu lembro do dia que você falou, eu olhei aqui assim, um céu limpo, céu de brigadeiro, olha que maravilha, como é bom viver, como é bom sentir a alegria de um novo dia. E agora você imagina aquela pessoa que já está vivendo agressões, e ela levanta um dia após o outro sem vontade de passar aquele dia, de viver aquele dia. Olha como que está o sofrimento, como aquela pessoa está vivendo aquela angústia e qual o fim que ela pode querer dar à sua própria vida. Esses são os cuidados, Zé. Doutor Ignaldo, tem uma pergunta aqui bem interessante. A pessoa está dizendo assim, moro num condomínio e percebo que de vez em quando tem uma agressão acontecendo na vida de uma mulher pelo seu marido. Só que aqui no condomínio todos sabem
que esse marido é um ex-presidiário, uma pessoa perigosa, e todos têm o receio de denunciá-lo. Como que a gente faz? Ok. Grave, Olha hein? que coisa interessante. Geralmente esse é o medo que a gente vive no condomínio e vive com medo do que o outro pode fazer. Então, assim, como você ajuda num relacionamento? Ah, aquela briga tá voando panela, tá batendo aquele barulho enorme, né? Liga para a polícia, né? Ou porque o que acontece? Vai incomodar todos os vizinhos. Pode falar com o síndico, seja quem for, porque o que vai observar? Uma hora pode acontecer algo pior e você não vai perceber. Então, realmente, a gente fica aquele medo, aquela preocupação, quem foi e o que pode acontecer. Mas uma vida ali pode ser perdida e você vai ter que viver depois com aquele sentimento de que você podia ter ajudado e não ajudou. Então, o primeiro detalhe é, tá naquele momento no auge da briga, pede ajuda, liga para a polícia. Né? As redes sociais estão aí para poder fazer isso. Né? Ou você vai se calar e vai viver o resto da vida com o seu sentimento. Agora, tem casos de violência que não estão ocorrendo naquele momento, né? E aí o que acontece? Se aquela mulher está sofrendo agressão, liga para 180, para 180, né? Acho que é esse mesmo número, que é um serviço do governo, é gratuito e preserva o anonimato. Quem que ligou? Né? Então, assim, aquela pessoa precisa ser preservada e ela precisa então ouvir. Então, a pessoa que está vivendo na agressão, muitas vezes ela não vai mesmo abrir a boca, vai querer falar. E mais uma vez eu vou retornar. A gente vai fazendo essas pesquisas e vai observando o que vai acontecendo na mídia, né? A pessoa chega lá para conversar com as amigas, está com o olho roxo e fala que caiu no banheiro. Opa, tem que então dar uma ajeitada nesse banheiro ali, o que está acontecendo? Colocar uns corrimãos, né? Ver o que está acontecendo ali. Então, qual é o sofrimento? E a pessoa realmente não vai falar, ela vai ficar ali fechada. Mas hoje, tanto o empoderamento da mulher quanto qualquer outra pessoa, ela seja qual o momento que está vivendo, porque é interessante que sempre a gente volta na maioria, porque a maioria mesmo é a mulher, né? Mas há casos que é o homem. Então, assim, ele geralmente, o homem vai pegar, vai sair, não vai ficar, né, com aquela forma do macho, né, aquela questão toda. Não, mas há homens que sofrem também e precisam, estão num relacionamento abusivo e ele está na dependência disso. Então, em qualquer momento, em qualquer questão, o importante é, primeiramente, se tem condição dessa pessoa procurar ajuda enquanto há tempo, pode conversar sobre isso, pode ter a alegria de viver, isso é o melhor. Então, geralmente o que você percebe é que antes de chegar às vias de fato, antes de chegar ao auge de tudo isso, há aquele tempo, porque não começa já acabando com tudo, jogando a casa para o alto. Essa agressão já vem acontecendo. Então a pessoa pode se despertar. Às vezes está lá dentro da casa e olha, Elber, é triste nós falarmos, mas às vezes há agressões psicológicas, emocionais, dentro de lares cristãos, ou que se dizem cristãos. Então, é importante observar, está te causando sofrimento, o que está acontecendo? Procurar ajuda. Os dois, o casal, querem resolver, procuraram psicólogos, procuraram ajuda na psicoterapia de casal, de família, né? Se não, porque você vai observando que vai acontecendo. Vemos casos de filhos criados com avós que entram para o mundo do tráfico, seja o que for, e ali começa a sofrer, a vivenciar abusos também, ou abusar de outras pessoas. Então tudo isso é importante que seja observada a pessoa que está vivenciando. E geralmente a pessoa que está vivendo, principalmente no caso da mulher, ela acaba se sentindo culpada, isolada, com vergonha de pedir ajuda, sem recursos financeiros, né? E às vezes também quando ela tentou ajuda foi negado. Então a gente tem que saber, porque vivemos no meio de sociedade, pastor Elber, e aí precisamos viver bem. É verdade. Essa, inclusive, seria até a minha próxima pergunta, viu, doutor Ignaldo? Como que a gente faz? Porque tem, como o senhor muito bem falou, tem mães. Eu já tive a oportunidade
Eu trabalhei numa ONG aí, no instituto, e eu dirigi aqui em Brasília um presídio de menores, né? Ou seja, não existe presídio de menores, né? Então, só para as pessoas entenderem o que é que eu estou falando, uma FEBEM da vida, né? Então, nós tínhamos uma aqui e eu fui o diretor dessa instituição uma época. E ali a gente via muito natural, muitos jovens, muitos adolescentes, né, que tinham esse domínio praticamente psicológico em cima dos seus tutores, vamos chamar assim, né? Porque eram mães, eram pais, eram tias, avós, né? E a gente via que tinha esse domínio, esses excessos, esses abusos mesmo, né? E assim, só que tem pessoas que sabem que está acontecendo esse tipo de abuso, esse tipo de situação nos lares, né? Ou seja, num lar do vizinho, no lar de um amigo, no lar de um parente mais distante, né? Isso está acontecendo. E a pessoa que está sendo abusada, no caso a mãe, a avó, né? Como o senhor muito bem falou, às vezes está ali cheia de culpa, cheia, né, sei lá, de tantas coisas na cabeça e tal, e ela não quer de jeito nenhum dar um basta naquilo, só que aquilo está se agravando, que era o que a gente via lá nesse centro de internação aqui em Brasília. De adolescentes aqui em Brasília, né? Então, assim, eram as mães, né, totalmente sentindo-se culpadas, né? Porque tinha aquele garoto descontrolado, envolvido às vezes em droga, tráfico, no crime em geral, né? E tinha essa situação e elas não sabiam como dar um basta, né? Não conseguiam dar um basta naquela situação. E aí eu te pergunto, né, que você já até meio que respondeu já da outra forma aí, mas assim, como que a família ela poderia intervir nisso, né? Porque assim, elas sabem que a avó, a tia, a mãe, o pai, né, porque ama demais aquele garoto e acha que qualquer coisa que ele fizer ele vai se sentir traidor, né, daquela situação, ou até mesmo ele está sendo ameaçado e ele não consegue reagir porque tem medo de que aquele garoto pode vir fazer amanhã contra essa pessoa, né, contra esse tutor. Então, a tomada de decisões, ela passa justamente por esses sentimentos, né? Nós vemos que, por exemplo, pode acontecer dessa avó ou dessa mãe ter o medo desse agressor, seja o filho, filha, acabar no local sendo ou morto, ou seja o que for, ou a pessoa usa disso também para poder afetar emocionalmente, né? Que se você não me ajudar eu vou acabar com a minha vida e aquela questão toda, e fica esse ciclo de abuso emocional psicológico em que essa avó, mãe, esse tutor, esse responsável precisa de ajuda. E a pior coisa que acontece, Elber, é que às vezes procura ajuda no lugar errado. E quando procura ajuda no lugar errado, ela ouve ou não, ou ela ouve uma reprimenda do outro, né? Eu falei aqui várias vezes, olha que interessante, a gente está conversando aqui, eu vou me ouvindo também. Ele fala assim, na minha época, e aí alguém vai falar assim, na minha época eu já pegava e fazia isso. E aquela pessoa volta para dentro de casa com mais culpa, com vergonha, chateado e não achou ajuda. O que vai acontecer? Vai continuar no mesmo ciclo. Então, realmente o que precisa se você está próximo de uma mãe, de uma tia, de uma avó, converse com essa pessoa de maneira que ela possa, você não vai resolver o problema dela, mas ela pode muito bem procurar ajuda para se fortalecer como pessoa emocionalmente, para que o seu psicológico seja trabalhado, e por isso eu defendo a questão do profissional da saúde na área da psicologia. Procure o psicólogo, procure ajuda, vá se olhando, vai observando, né, para que você possa tomar uma decisão consciente e ajudar o outro. O outro está precisando de ajuda também. É interessante nessa questão da viagem, eu vou lembrar que todo mundo fala isso, né? Mas é porque você vai vendo a experiência.
Então, quando você olha ali dentro de um voo, antes de sair, você tem todas aquelas orientações, né? E principalmente que ele vai falar, olha, cai em caso de despressurização da aeronave, vai cair máscaras, você coloca a sua máscara primeiro para depois ajudar o outro. A questão é, essa pessoa, esse tutor, ela está tendo uma oxigenação própria, ela está conseguindo se ajudar para ajudar o outro? E aí ela precisa, então, de observar isso. Se não, ajude essa pessoa, não a condene, não a julgue, né? Ajude-a. Se você não pode ajudar, procure quem possa ajudar para que essa pessoa possa procurar ajuda, uma ajuda profissional. Porque muitas vezes a pessoa fica com tanta vergonha que ela vai arranjar várias justificativas. Ah, eu não posso pagar o profissional. Vai lá no posto, vai na saúde, vai no CRAS, tem um lugar de ajuda. Eu não consigo fazer, você consegue sim. Então, cuide de você primeiro. E se você está próximo de alguém que está vivenciando isso, e se você tem consciência, porque é interessante o outro detalhe, nós temos a tendência de falar para o outro e fale para o outro para chegar àquela pessoa. Você viu? Conversa com aquela pessoa. Se a pessoa não está conseguindo, principalmente dentro de família, né? A gente observe ali, você pode chegar a ser um menor, você pode chegar e falar para ele, olha, você está abusando da sua avó e você sabe que a lei protege o idoso. Você sabe que pode qualquer outra pessoa ligar, e eu posso ligar, ou outra pessoa ligar, e você vai ser chamado. Então, esses cuidados. Mas muitas vezes nós ficamos com medo e não queremos ajudar o outro. E às vezes sofremos e a pessoa ali só quer poder ser ajudada. E mesmo que não consiga identificar ou falar. Então realmente é muito cuidado e é muito subjetivo, né? Às vezes a gente tem que contar na nossa posição e a posição do outro. E aí o profissional que vai estar trabalhando ali com a área da psicologia, o psicólogo, ele vai poder ajudar a pessoa a se olhar, vai poder ajudar. Então sempre há um meio de escolha. Precisa então cuidar desse momento. Maravilha. Então é isso, estamos falando aqui no Divã da 316 hoje sobre abusos, né? Então, e a gente sabe que existem muitas famílias sofrendo, né? Como o doutor Ignaldo já falou aí, com pais, com filhos, com netos, né? Que por vítima ou até mesmo por uma mudança de personalidade, de caráter, de comportamento, agem desta forma para com as suas famílias, para com a esposa, para com os seus tutores, né? E muitas vezes a vítima, no caso, ela sente-se perdida, né? Não sabe o que fazer. Não toma decisões por conta de medo, por conta, enfim, de tudo que nós já falamos aqui, né? E isso, nós estamos aqui hoje falando sobre esse assunto, justamente para que você se motive a não aceitar mais. E doutor Ignaldo, para nós encerrarmos, quais as consequências que pode vir sobre uma vítima que se submete a esta situação? Olha, pastor Elber, você imagina a pessoa começa a vivenciar aquele momento de sofrimento. Eu já coloco claramente que a pessoa, ela perde o gosto pela vida. Quando isso é recorrente e ela vai perceber assim, cada dia ela amanhece já pensando, né, aquela ansiedade, olha só, ansiedade. Porque ela sabe que durante o dia pode acontecer em qualquer momento, e tem às vezes os horários, né? A pessoa sai para o trabalho, não é aquela pessoa que está o tempo todo, mas no final do dia ela vai sofrer, né, aquele abuso. Ela sabe que qualquer coisa que fizer vai sofrer aquele abuso ou igual. E ela vai vivenciando isso. Depois ela pode, isso pode ir aumentando. Então as consequências como nós falamos, sofrimento emocional, o sofrimento frequente, ela vai vivenciando esses escalonamentos dessas violências. É aquela palavra que hoje ela largou para lá, não, tá tudo bem, não tem problema, né? A gente não percebe, né? Quando a gente vai falando aqui, a gente está falando de adulto, e me fez lembrar agora de criança, né?
como é que a criança ela consegue convencer muitas vezes o pai, né? Hoje não é tanto assim, mas antes, aí eu falando novamente lá antes, né? Antigamente, a criança ficava no chão, se debatia e chorava e gritava e fazia com que aquele cuidador fizesse o quê? Cumprisse aquilo que aquela criança queria. Agora coloca isso numa escala maior daquele que tem o poder ou acha que tem o poder de controlar o outro. Como que a pessoa que é controlada, olha, já veio aprendendo, só foi melhorando, né? Mas outros foram agregando outros conhecimentos que ele pudesse usar. Agora a pessoa que foi vivendo isso, ela começa a viver uma sensação, ou começa a viver abaixo a autoestima. Ela percebe que tudo que ela fala não tem valor algum, ela se acha desse jeito, ela não percebe que tudo não, ela se acha desse jeito, o que ela fala não tem valor, e o que ela vai fazer, ela tem que estar na dependência do outro. Então, ela acaba, já vai sofrendo aos poucos, até chegar, hoje, o número maior de agressões físicas e verbais tem sido assim, tem aparecido muito na mídia, algo que não aparecia tanto, né? Então, hoje, com a divulgação, se aparece mais. E aí você pode estar atento em relação a isso. Agora, é claro, pastor Elber, que eu estou falando como profissional na área da psicologia, mas ainda assim, mesmo entre os psicólogos, por isso tem os psicólogos que são psicoterapeutas de casais. O nosso desejo é que a família viva bem, porque nós nascemos, fomos criados para viver em sociedade, viver bem. E a primeira sociedade que começa é dentro de casa. Então, nós precisamos aprender a falar sobre isso, falar dos nossos sentimentos e também poder dar conta do sentimento do outro e ajudar o outro e ser ajudado, assim quando nós vamos aprendendo e vivenciando isso. Agora, mais uma vez, precisamos estar atentos em relação a tudo isso. Por isso que semana que vem nós vamos voltar a este assunto com um pouco mais de acréscimo, né? Falaremos sobre os sinais de um relacionamento abusivo. Quais são os sinais que podemos perceber? Quais são as fases que vão acontecendo? E vamos repetir novamente o que estamos falando hoje. Então, se você procura na mídia, você vai ver muitos artigos, muitos psicólogos, muitas pessoas que trabalham com essa área e vão observando, vão falando sobre isso. E mesmo assim, a gente alertando, a gente ajudando, ainda tem um número grande, muito grande, de pessoas que estão vivendo abusos e também de muitos abusadores, seja dentro da família, como também fora. E um dos finais do mês a gente vai estar falando, talvez, sobre essa questão também, que o abuso fora do contexto familiar. É isso. Então tá certo. Então, para você que de repente, né, se identificou como uma pessoa, se identificou ou já até sabia, né, que você é vítima de um abusador, meu irmão, por favor, reaja, procura ajuda, né, doutor Aguinaldo? Porque assim, isso pode chegar num momento em que algo pode explodir, né, e sair do teu controle de fato, né, inclusive com riscos para a tua própria vida ou até mesmo do abusador, né? E aí depois não vai ter mais jeito de resolver. Então procure ajuda o quanto antes possível. Doutor Aguinaldo, mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar sobre o nosso assunto? Só acrescentar que, embora seja difícil de perceber, mas você que está nos ouvindo, se em algum momento você se percebeu na condição do abusador, seja por palavras, de forma verbal, emocional, levando o outro ao sofrimento, é o tempo agora de procurar saber de onde está vindo isso. Procure ajuda também, né? Esteja procurando se relacionar bem com o outro e consigo mesmo, né? Isso é muito importante. E aí a gente vai estar sempre conversando, vai estar durante esse mês falando sobre isso aí. E o mais, Elber, que bom esse bate-papo contigo, que bom os nossos ouvintes da Rede 316, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Lembrando novamente aqui, nós não estamos dizendo o que você tem que fazer, mas é dando os alertas que você pode viver bem, que você pode se alegrar, e a cada dia, seja com um dia lindo de sol ou um dia chuvoso, você pode se alegrar em voltar para casa, no aconchego do seu lar e viver a alegria da comunhão familiar. Você pode estar junto com os seus amigos e poder se sentir bem, não se sentir humilhado, não se sentir sendo menosprezado. Então você pode viver isso, mas tudo depende
de você, do seu cuidado, como você se vê neste mundo aqui a cada momento. E um forte abraço, Elber, um abraço para os nossos amigos aí da Rede 316, por toda essa equipe maravilhosa. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e os nossos irmãos daqui da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa. Já estaremos de volta e com essa campanha que já estamos lançando, que já está foi lançada, né? Os 7 dias de oração pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Maravilha, então tá aí, conversamos mais uma vez com o Dr. Aguinaldo, agora diretamente de volta para o seu aconchego, né? Então, agora já está em casa e já aqui, então, conversando com a gente mais uma quinta-feira que vem, então, temos mais, quinta-feira que vem continuaremos nesse tema, doutor? Isso, vamos trabalhar sobre os sinais, né? Quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Então, nós já falamos um pouco, já devem ter identificado alguma coisa, né? E aí vamos falando mais ainda sobre isso. De repente, passou, como diz o outro, passou batido e você não percebeu, mas você pode estar vivenciando um comportamento abusivo, mas não percebeu quais são os sinais. Então, eu quero convidar você durante a semana, vá se olhando, vai observando tudo e nós vamos falar sobre os sinais e que a sua participação ela é muito importante. É muito bom ouvir o seu testemunho, a sua pergunta e podermos estar juntos aqui nesse momento de podermos olhar um ao outro, olhar para dentro de nós mesmos e ver como que é bom viver. Maravilha. Então é isso. Até quinta-feira, então. Deus te abençoe. Abraço a todos aí em Barra Mansa. Bom tê-lo aqui mais uma vez e com certeza o prazer também foi nosso, né, de conhecê-lo pessoalmente. O Dr. Aguinaldo passou um tempo de suas férias aqui em Brasília e a gente pôde se encontrar, trocar uma ideia, foi muito bacana, foi muito bom. E então quinta-feira que vem tem mais aqui na Rede 316. Dr. Aguinaldo, obrigado mais uma vez pelo tempo disponibilizado aqui pra gente, que Deus continue te abençoando. Até quinta então. Amém, obrigado e até quinta a todos. Valeu. Você ouviu Divan na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divan na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.